A gente tem falado, já acho que é a segunda, essa é a terceira, nosso terceiro encontro aqui, e eu tenho falado um pouco sobre autoestima. É um tema que eu acho que envolve e atravessa a área, muitas pessoas, áreas de várias áreas da nossa vida. Então, assim, entre tudo aquilo que eu costumo falar, porque eu falo de sexualidade, eu falo sobre infância e falo um pouco sobre, sei lá, questões de vício, dependência, eu acho que isso tudo acaba de alguma forma esbarrando na questão da autoestima. Então, esse é um tema que a gente está falando com frequência aqui. Toda semana a gente fala um pouquinho, geralmente quarta-feira, aqui nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, ou um pouquinho bate cedo também, pode ser um pouquinho antes. E aí, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre isso, a gente vai desenvolvendo, né, o conceito, né, de uma forma bem tranquilo. Porque não adianta chegar aqui e em uma hora falar um monte de coisa e você ir embora e não apreender nada. A ideia é que você possa compreender algumas coisinhas melhor e fazer alguns exercícios também que te ajudem com a tua autoestima, tá bom? Eu convidei a Esli porque ela é assim, a especialidade dela é trabalhar com trauma. E a gente vai tentar entender também como é que isso influencia de uma maneira, às vezes, bem forte, né? A forma com que a gente lida com as coisas. Uai, tá me esperando? Onde é que ela tá me esperando? Ai, eu tô te ouvindo você falar mal da minha idade, tô Ah, sabendo. é? Não falei não. Eu Olha não aqui, pra falei. minha idade, a minha geração, eu tô top, eu só não tô conseguindo lidar com o Instagram ainda. Eu não falei a idade, eu falei que é mais lá pra trás, entendeu? É. Não, mas eu tô sabendo como é que você tá falando aí da Bom, década de 70, que não sei tenta, que mais. eles via mais para trás, é lá onde Judas perdeu as botas. Amiga, bom demais ter você aqui, né? Legal poder estar com você nesse espaço. Para mim é assim especial, porque assim, acho que é a primeira, eu estava falando pro pessoal, a primeira live que eu faço aqui, que eu convido alguém para falar. E sem você, então, porque assim, eu conheço a Sli há mais de 20 anos, não é isso? A Ai, Sli foi minha professora em psicodrama, supervisora, amiga, me ajudou a beça na época que eu morei no Equador, a brasileira que, sabe, estava lá junto comigo e com as minhas outras colegas missionárias. Foi um tempo muito bom. E muito bom. imagina, né, fazer esse primeira, como é que diz, inaugurar isso aqui com você aqui. Muito legal mesmo. Eu estava comentando com eles que eu tenho falado de autoestima aqui, e assim, a ideia de trazer você aqui é falar um pouco sobre trauma e como é que isso também mexe com a autoestima das pessoas, né? De todo mundo. Tá bom? Então é isso, queria Ótimo. que você se apresentasse, porque eu, quando Tá te bom. apresento, eu digo, ó, essa aqui é a Sli, a minha amiga de mais de 20 anos. Mas aí você fala aquelas partes aí mais, né? Do que você faz, ou o que você anda fazendo na vida. Ai. Olha, realmente a gente é amiga há mais de 25 anos, eu acho, entendeu? Porque de casada eu vou para 29, né? E a gente se conheceu, eu Nossa. era recém-casada ainda. Então, acho que tem isso tudo assim. Sou psicóloga, eu fiz 40 anos de formada agora em março. Então, realmente eu sou velha guarda. E trabalho com. Tenho doutorado em psicologia, mas trabalho com MDR, trabalhei muitos anos com psicodrama, continuo sendo psicodramatista dentro da minha cabeça, como eu me Por organizo. favor. Formei, né, fundei a associação, o curso de formação de psicodrama no Equador. Eu tive o privilégio, a bênção de poder montar o curso do jeito que eu quis. E você e a Cristiane foram E eu o beneficiárias privilégio disso de daí. fazer o curso que você quis. Foi. Então, isso é muito bom quando a gente consegue É. fazer as coisas do jeito que a gente queria ter sido, sabe? Eu montei o curso do jeito que eu queria ter sido ensinada. Mas Uhum. no meio disso tudo, assim, eu acabei, né, você sabe que eu casei com um viúvo que era transferida de lá para cá, e numa dessas eu fui para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, em Colorado Springs, eu fiquei sabendo de MDR, acabei fazendo o curso lá, inclusive eu tive o privilégio de poder ter feito, né, a formação com a Francine Shapiro, né, de saudosa lembrança. E eu acho assim, isso é uma coisa que eu guardo no meu coração realmente como uma coisa muito especial, porque não volta atrás, né? Depois era só ela que dava esse curso nessa época, o nível 2 especialmente.
E agora, né, faz muitos anos que ela não dá, e agora ela não está mais com a gente, né? Então, soltaram a terceira edição do livro dela agora, acho que mês passado, né? Então, agora já está em português. E aprendi muito com ela e devo muitas coisas com ela. E aqui no Brasil, então, é quando eu comecei a vir, me tornei trainer de MDR, e acabei vindo para Rio de Janeiro, né? O primeiro curso de formação em 2004. E de lá para cá, como eles dizem assim, a história, porque meu marido acabou vindo para cá em 2006 e aí eu tive a chance de começar a implantar o movimento de MDR aqui no Brasil também, né? Psicodrama aqui tem muito, né? Então não tinha sentido eu né, mexer com a formação, porque hoje em dia tem informações excelentes aqui, né? Mas foi muito bom. Bastante. Muitos, né? Então, e bons, né? Porque eu fui formada aqui no Brasil. Fui formada aqui no Brasil e eu passei os exames da Junta de Examinadores nos Estados Unidos, a Junta de Examinadores em Psicodrama, e passei com distinção, minha amiga. Não foi assim? Bonito para o Brasil. Pessoa chique, né, meu? Então, assim, é um pouco disso daí, não? Mas assim, sou casada, tenho uma filha que também é psicóloga. Faz um monte de coisa, escreve um monte de livro, né? Assim, só porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Mas escreve um monte de livro, dá um monte de curso, entendeu? Exato. É avó de duas criaturinhas fofíssimas que eu conheço, e mãe de uma grande amiga minha também, com quem eu morei um tempo. Tudo isso, né? É só isso, só tudo isso, tá bom? Muito bom com você. Muito bom. É bom mesmo, né? Que legal, isso mesmo. Porque como é que a internet faz a gente se aproximar quando a gente vê, né? Imagina, né? Mas aí, com esse negócio de quarentena, a gente até só tá com esse negócio de internet, né? Exatamente. Pois é. Ainda bem que eu já sabia mexer. Você sabe que as pessoas acham graça, né? Inclusive, assim, na empresa, o pessoal diz, nossa, a idade dela, ela sabe muita coisa, assim. Você sabe que eu fiz vestibular para psicologia no mesmo ano em que eu fiz vestibular para ciência da computação, 1974. Você que está se entregando, não sou eu agora. Não tem mais vergonha. No tempo que o computador era o tamanho dessa sala e a gente tinha que fazer os carros, tá? Então, eu tinha que desenvolver o programa, né? Então, assim, e eu sempre gostei. Então, sempre me... Agora, Instagram realmente ainda continua sendo um mistério. Tanto que eu exato, né? É coisa de doido. Mas vamos falar um pouco sobre... Bom, esse povo curioso aí, né, que deve estar aí, já temos um grupo aí já assistindo a gente. Eu queria que você começasse um pouco falando, assim, de uma maneira muito simples, assim, o que um trauma faz com a gente? Porque todo mundo fala, fiquei traumatizado, passei por um trauma, assim, mas o que simples, assim, o que um trauma faz com a pessoa? Eu acho que tem várias coisas, muito boa pergunta, né, porque tem várias coisas que trauma faz que as pessoas não se dão conta, né? E são várias, né? Uma, assim, eu acho que faz com que a gente acredite em mentiras a respeito de si mesmo, que é onde nós vamos enganchar mais adiante na questão da autoestima. Né? Dificulta a aprendizagem. Né? Uma criança traumatizada em casa, que vai para a escola, que não sabe de que o pai que bebe vai estar chegando em casa hoje ou amanhã, né? Ela, não é que ela é burra, não é que ela não aprende matemática, é que não tem espaço, né, neuroquímico, inclusive, porque tem esses medos, esses medão que o trauma traz para a criança, vão fazendo transformações neuroquímicas, né, no cérebro da criança. Eu acho que isso é uma coisa importante das pessoas entenderem. Né? Então, dificulta a aprendizagem. Tem parte do nosso cérebro, essas redes onde isso acontece, que travam. Então, quando a gente vê, assim, na vida, assim, tem certas áreas, assim, é uma pessoa tão bem-sucedida, mas quando você pensa, assim... Nessa área da vida dela, ela tá travada, não acha, sabe, não sai, não flui, não deslancha. Em geral, é uma coisa que aconteceu no passado que travou, deu aquele nó e aquela parte, né, do desenvolvimento psicoemocional, digamos assim, não sai, né? Então, eu acho assim, essas são algumas das coisas. Assim, a gente perde a capacidade de escolha. Eu não posso escolher se eu vou fazer assim, se eu vou fazer assado. Pensa em mulheres em situações de violência doméstica, né? Que era um negócio que a gente mexia lá no Equador. Exato, Né? Crianças e mães nessa situação. Não é mulher que é malandra que gosta de apanhar, isso não existe, entendeu? Elas não conseguem ver a possibilidade mais adiante, assim, de poder sair dessa situação. Que nem uma criança traumatizada não vê futuro. A pessoa traumatizada não consegue ver que algum dia ela pode não estar numa situação tão complicada como ela está agora.
E ela não consegue escolher, digamos assim, entre o bem e o mal, por assim dizer, né? Ela não consegue escolher se ela quer ficar, se ela quer sair. Ela é obrigada a fazer o que a situação traumática lhe impõe, né? Então, é quando a gente cura essas coisas que a pessoa começa a ter essa possibilidade de escolha. Mas enquanto ela está presa por esse trauma, né, ela não consegue escolher. Você falou isso, Esli, assim, durante a semana, antes da gente vir para cá, algumas pessoas fizeram umas perguntinhas para mim. E isso que você está falando tem muito a ver com uma pergunta que eu recebi, que fala assim, perguntaram assim, quando tratamos o trauma, então a autoestima pode melhorar? Exatamente, né? Porque se a gente pensa que a autoestima, o que forma a autoestima, né? O meu autoconceito, minha autovalorização, e isso não vem de alto, isso vem de fora, né? Porque, assim, as crianças são profundamente obedientes, né? Se você diz para uma criança assim, quando você crescer você não vai prestar, ela não presta. Por quê? Porque ela obedece mãe e pai. É uma coisa horrível isso, mas, assim, as pessoas não sabem o poder, né, das suas palavras. A autoestima, ela é formada, né, pelo que vem de fora para dentro. Só que, assim, as crianças vão incorporando isso. Não só crianças, a gente adulto também às vezes vai, né? Situações que a gente pensa, mulheres que foram traídas, ou pelo marido, ou profissionalmente, assim, pô, era um Homens também, né? Homens também, que tem né? situações também, que tem mulheres que são abusivas também, né? São situações assim, então eu não presto, eu não tenho valor, eu sou uma fracassada, eu sou um fracassado, né? E isso daí a gente vai falando no nosso diálogo interno, a gente vai incorporando aquilo, e aí de fora ele vira o autoconceito. Então, aí é o que eu começo a acreditar a meu respeito. É porque eu acredito assim, o que eu penso de mim, né? Qual é o valor que eu me dou. E como assim, a nossa criação, a tendência sempre é dos nossos pais apontar o que a gente faz de errado, em vez de dizer o que a gente faz certo. Faz de certo, é. Mas conduta reforçada é conduta repetida. Repetida. Então, tudo aquilo que a gente reforça vai nos ajudar a repetir a conduta. Então, se a gente diz, você fez isso errado, essa é a conduta que a pessoa vai repetir, a criança vai repetir. E se você diz... Fica uma dica para os pais, né? Que às vezes reforçam muitas coisas erradas que as crianças e adolescentes fazem. E você sabe uma coisa? Isso não é só com criança, não. Eu tenho um cachorro, a Chalupa. Quando eu falo para ela assim, muito bem, Tia Lupa, você foi lá fora, você fez as suas necessidades, nossa, ela volta, ela vai querer repetir aquilo que faz com que, né, a dona dela, apesar de que ela acha que ela é minha dona, né, ela não se dá conta porque eu a pertenço, sabe? Mas assim, ela vai querer receber essa gratificação de novo. Então ela vai fazer a conduta que faz com que ela possa ouvir esse elogio de novo. Então, a pior coisa do mundo é ser invisível. Então, a criança... ser invisível é punk, entendeu? Então, a criança prefere ter atenção ruim do que nada. Nenhuma. Do que zero. Exato. Eu preciso saber que eu existo. Então, mesmo que me diga palavrão, que me xingue, que me bata, é melhor do que ser invisível. Isso. Apesar de que algumas crianças, às vezes por uma questão de sobrevivência, se tornam invisíveis, né, para evitar situações de castigo, né, de violência. Mas não porque isso seja bom. Né? Isso me fez lembrar, Esli, uma vez eu atendi um menininho de 9, 10 anos, e ele chegou no consultório muito irritado um dia, né, e botou a mão na cintura. Eu disse, ei, rapaz, o que houve? Aí ele botou a mão na cintura e falou, tia, eu tirei 10 na prova. Eu falei, nossa, que coisa boa. Ele sabe o que o meu pai me disse? Aí eu falei, não, o que ele disse? Parabéns. Eu falei, tá, e aí, né? Ele, pois quando eu tiro nota 7, 8, ele me fala um montão de coisa. Agora eu tiro 10 e ele diz só parabéns. Eu falei assim, não, é legítima esse pedido, sabe? Essa reclamação é legítima. Não, sabe? Eu tive um pai desses assim severos, porque ele era filho de português, moda antiga, não sei o que mais. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa com um boletim, tudo 10 e um 9. Aí ele vira pra mim e pergunta assim, e por que esse 9 não é 10? Ai. Aí fiquei olhando assim, sabe? Porque não deu, né? Exato, é. E tu vê, olha a idade que eu tenho, e eu ainda lembro.
E lembra, exatamente. Né? Eu ainda lembro desse comentário, assim, sabe? Diz, puxa vida, por que não olhou para aqueles outros 4, 5, 10 que eu tinha tirado? Justamente ozinho do 9, né? Que não é ruim, não, hein? Então, eu acho que, assim, essas são as coisas. E olha só como ficam essas coisas dentro da gente, né? E vão, não vou dizer determinando, mas elas vão construindo este autoconceito que a gente tem, né? E muito disso, assim, as pessoas acham, trauma, mas eu não tenho trauma. Olha, trauma é uma experiência adversa. Qualquer coisa que contribui para congelar as nossas redes neuronais naquele lugar, né? Faz a gente se sentir mal. Aquilo, assim, muitas vezes, se a gente não consegue processar bem, aquilo fica com a gente. E pode mudar a forma da gente pensar sobre a gente mesmo, da gente se ver, né? A partir daquele momento, coisas mudam dentro da gente, né? Você quer ver uma coisa que acontece, assim, acontecia, quem sabe muito mais, porque hoje em dia as pessoas são um pouco mais esclarecidas, mas nem tanto. Mas assim, quanta moça me diz assim, o meu pai era o meu herói, meu pai me carregava no colo, ele pulava, a gente brincava. Eu fiquei mocinha, o meu pai nunca mais me tocou. Olha a mudança, né? Meu pai, assim, o que será que aconteceu? Será que eu fiquei leprosa? Né? Será que eu fiz uma coisa errada? Né? O que aconteceu quando eu fiz 12, 13 anos, sei lá, 9, 10, né? Hoje é mais cedo, né? Mas assim, com 12, 13 anos eu fiquei mocinha. O que aconteceu, assim, que meu pai nunca mais, assim, segurou na minha mão, nunca mais me abraçou, nunca mais me botou no colo, nunca mais me disse coisas assim, coisas bonitinhas até que ele me dizia, assim, aquele amor, assim, que ele tinha. Que tinha, exatamente, aquela coisa da infância não volta mais. Né? Então, assim, como sem querer, né, às vezes quando o pai, né, especialmente o pai não consegue lidar, né, com esse desabrochar sexual da criança, da menina, especialmente, assim, e ele se trava, você vê que tem a ver com a coisa dele, né? Exatamente, Dele. E ele não dá conta, e o impacto nela, né? Então, como essas coisas vão sendo construídas, né? Então, assim, eu achava que eu era a princesa do mundo, mas, assim, depois daquilo, quem sabe, assim, eu virei a bruxa, né? E até acho que pode vir pensamentos do tipo, o que eu fiz de errado, né? Alguma coisa eu fiz, né? E não fez nada, simplesmente você está crescendo e entrando em outra etapa da vida, né? Acontece muito assim, sabe? Então, assim, as crianças não entendem isso, né? Quantas crianças acham, assim, que elas são culpadas do divórcio dos pais, né? O meu pai saiu de casa porque eu joguei a bola na janela e rompeu o vidro e ele brigou comigo e no dia seguinte ele foi embora de casa, então eu sou culpado. Então, essas ligações esdrúxulas que as crianças fazem, elas fazem mesmo, entendeu? Então, e é importante entender isso. Eu conto essa história muitas vezes. Quando eu tinha uns 5 anos, inclusive, antes da minha mãe morrer, eu conto essa história, ela morreu de rir. Né? Eu tinha uns 5 anos, tenho uma irmã um pouquinho mais nova do que eu, a gente sempre dividia o quarto. E uma madrugada, eu tenho ouvido de tuberculose, dizia minha avó, eu ouvi barata. Levantei 3 horas da manhã e realmente tinha uma barata no meu quarto. Aí eu fui pro quarto dos meus pais, fiz aquele escândalo infantil. Eu tinha uma barata no meu quarto. Eles foram lá, mataram uma barata. No dia seguinte, a gente se mudou de casa. Por que a gente se mudou de casa? Por causa da barata. E tem barata nessa casa. Tá? Óbvio! É óbvio a gente sair dessa casa. Por quê? Né? Aí aconteceu essa história com minha mãe, ela morreu de rir. Mas minha filha, isso já estava programado. Mãe, a minha parte adulta, sabe que vocês já estavam programados mudar e tudo mais. Mas a minha criança, assim, essa casa não presta porque ela tem barata. Porque tem barata e a gente vai embora daqui. Então, é importante a gente entender como é que esses conceitos vão sendo construídos, né, dentro da criança. E essa criança, ela vive dentro de nós. Né? Ela vai crescendo conosco. Assim, a gente vai adultecendo, como eu falo, e essas crianças estão lá dentro. E se a gente trava em diferentes idades, às vezes acontece uma coisa com 6, com 9, com 12, com 13, né, 17. A gente tem esses papéis internos, como a gente fala no psicodrama, travados ali. Então tem aquela adolescente em crise, né, tem aquela menina que não sabe ir para a escola porque ela tem medo do bullying, né, e assim vai ser. Aquela outra que tem receio de se acercar aos meninos porque ela foi envergonhada por algum deles, assim, na hora de paquerar. Essa tribo toda, como eu chamo a galera toda, mora aqui dentro. E se a gente não cura essas coisas, quando a gente enfrenta situações parecidas, né, na vida adulta, aí o povo desaparece. Eu não te falei que você não prestava?
Eu não te falei que você não sabia fazer as coisas. Eu não te falei que você ia ser rejeitada. E assim vai, né? E tudo isso vão se transformando em crenças dentro da gente. E cada vez parece que vai ficando mais forte, porque às vezes a gente quer ignorar, fazer de conta que não, né? Eu escuto muito paciente falar assim, não, mas se eu tinha 5 anos, imagina, isso foi uma bobeira, né? Essa coisa da barata, sei lá, né? E, na verdade, ainda é uma coisa que mexe muito. Você vê no comportamento do paciente. Então, ele, às vezes, não tem essa noção clara aqui, mas ele não sabe porque, às vezes, ele age de determinadas formas. Mas tem tudo a ver com aquela conexão lá de trás. E, assim, e certas coisas que acontecem, que deixam essa marca, né? E aí, quando vão acontecendo outras experiências parecidas, quem sabe numa outra vida, numa outra situação, né? Não teria tido significado nenhum, né? Mas, assim, se eu tirei uma nota baixa, um 9, um 8,5, né? Uhum. E aí, assim, eu tenho que sempre tirar nota boa, porque se eu tirar uma nota baixa, não sei o que mais para e aquilo vai construindo, vai crescendo. Então, aquela coisa vai sendo reforçada pelas experiências externas, porque a gente tem um registro. Se eu não tivesse aquele registro, aquilo passava batido. Uhum. Né? Então, assim, quando eu fui fazendo doutorado, a minha filha virou para mim e disse assim, mãe, sabe, ela falou em inglês, bees also get degrees. As pessoas que tiram nota 9, 8,5 também se formam. Você não tem que tirar 10 para se formar. Graças a Deus, né? E foi muito bom isso. E foi muito bom isso, porque realmente, assim, eu passei, assim, eu me formei com notas muito boas, mas não tirei 10 em tudo. Não tirei mesmo, entendeu? E isso também foi um pouco até de cura, de libertação, né? Eu poder fazer uma nota, tirar uma nota menor. Né? Então essas coisas vão sendo construídas. E da mesma forma que elas são construídas, elas têm que ser desconstruídas também. Desconstruídas, Então, a gente estava falando de como esses eventos traumáticos podem mexer com a nossa autoestima. Tudo isso que você falou aí, ó, já mete um monte de ideia na cabeça. De eu não presto, eu não sou boa o suficiente, eu não valho, se eu não tirar 10, eu não sou boa aluna. Todas essas histórias, essas conversas privadas, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Né? É uma conversa, é uma coisa que a gente tem dentro da gente, é um pensamento, é isso que você falou. Você vai lá, faz o negócio bem, e alguém te elogia, mas dentro você fala, mas ela nem sabe que eu sou ruim, né? Sabe? Aquela, como se tivesse uma impostora ali, né? Ela nem sabe que ele não sabe. E fazer bem, bate e cai no chão. Você diz, é porque ela não sabe como eu realmente sou. Porque isso. São as mentiras, né? Eu chamo essas mentiras em que a gente vai acreditando, né? E aí é que vem assim, como é que a gente vai rompendo o poder dessas mentiras na vida da gente? Porque isso que precisa acontecer para a gente poder ter uma mudança no nosso autoconceito e, portanto, no nossa autoestima. Não. De achar que eu tenho valor, né? De achar que eu, assim, quem sabe, aquela menininha sempre achou que ela era feia, né? E, de repente, um dia, assim, consegue acreditar. Quem sabe não sou, né? Quem sabe, assim, alguém me achou bonita, né? E, de repente, assim, as pessoas acham ela linda, belíssima, né? E ela não, ela não consegue se enxergar no espelho. Não consegue se ver. Mas isso tem solução. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não fica mais... eu sei assim, Sli. Às vezes, eu fico muito preocupada, sabe, Sli? Porque aqui na internet, Instagram, essas coisas, geralmente, a gente quer compartilhar as coisas com as pessoas e algumas pessoas podem achar que tudo se resolve assim, muito num passe de mágica, né? A gente que trabalha no consultório, a gente sabe que o paciente, ele faz um processo até ele conseguir chegar até algum lugar. Alguns um processo mais curto, né? Outros um pouco mais longo, mas assim, entre uma lagarta e uma borboleta sempre vai ter um casulo, né? Vamos pensar assim. E aí, no caso, eu sei que a gente pode dizer que você não pode pensar assim e tal, mas tem pensamentos que ficam travados ali. E aí, nesse caso aqui, existem terapias hoje especialmente direcionadas para ajudar a destravar, a caminhar com esse negócio, né? Você quer falar um pouco disso pra gente? Podemos falar disso daí também. Eu acho assim que você falou uma coisa muito importante. Eu acho que tem situações, né, de vez em quando, tem momentos assim de uma iluminação do Divino Espírito Santo que a gente assim, realmente não era assim, né? Mas no geral,
o que a gente tem que ir desenvolvendo é um processo. Até porque tem certas coisas que a gente não aguenta sarar tudo de uma vez só, né? Apesar de que hoje às vezes assim, tem coisa, a gente tem que ter um aguentômetro, né, para mexer com tudo aquilo. Dependendo do que foi a vida, né, pregressa da pessoa, tem muitos traumas, muitas coisas difíceis, a gente tem muita faca no coração, que eu falo, né? A gente tem que pegar leve, né? A gente tem que ir devagar, né, para não machucar mais, né? Mas hoje nós temos terapias, como por exemplo a terapia de MDR, né, e outras terapias de reprocessamento, como brain spotting, coisas assim, que podem nos ajudar a transformar, né, com muito mais rapidez essas ideias. Né? A TCC, a terapia cognitiva comportamental, também tem um sucesso bastante interessante, mas ela exige um dever de casa, né, uma repetição, né, constante para a pessoa poder, né, realmente fazer essa transformação, essa mudança no pensamento, né? Então, disputar os pensamentos errôneos. Com o MDR, a gente tem essa grande vantagem de que, num reprocessamento, a gente abre aquela janela do que a gente chama da reconsolidação da memória. E num período de 4 a 5 horas, a gente abre... É um negócio muito interessante, esse negócio aqui. Muito legal, Eu que não sou muito de biologia, mas eu acho esse negócio fantástico. Você abre uma janela onde você pode modificar aquela lembrança, né? Então, a gente busca lá no arquivo, que deveria ser arquivo morto, arquivo do passado, mas que a gente tem umas notas que estão bem vivinhas lá, a gente vai lá e cata a lembrança, que nem eu acabei de trazer essa lembrança do meu pai, né? Pô, quando que eu pensei num negócio desses, né? Você falou um negócio, aí disparou. Fui lá, busquei. Exato. Né? Aquela lembrança do meu pai dizendo assim, ó, boletim, né? Agora eu tenho um período, né, de 4 a 5 horas em que eu posso transformar essa mudança. É que nem a gente buscar aquele arquivo no computador e trazer para a tela, né? Agora eu posso trabalhar nesse negócio, posso mudar, posso transformar, posso fazer coisa com movimento bilateral, com um protocolo, com todo o processamento que a gente faz dentro do que a gente aprende, inclusive. Dentro do processamento de MDR. Então a gente dessensibiliza, né? A gente tira a dor, né? A gente consegue tirar essa dor e a gente reprocessa. O que é isso? É uma transformação, eu chamo de uma transformação neuroquímica. Então, de repente, assim, quando eu bato naquele lugar, ele não fica assim tão igual. Quando a gente faz essa transformação, aí a gente pode arquivar de novo na memória de longo prazo, né? Que é o passado de novo. Só que quando ele vai para lá, ele não guarda o arquivo original. É como que assim, eu vou lá, faço as modificações no texto, no artigo que eu estava escrevendo, né? E guardo, mas eu guardo ele em cima do texto que eu estava trabalhando e eu não tenho mais o original. Perdeu-se, né? Então, o novo texto que fica guardado. O novo texto. Entendeu? Então, quando eu visito aquela lembrança, né? Hoje, assim, eu posso pensar, meu pai falava aquelas coisas para mim, mas por quê? Porque era a forma que ele tinha de me incentivar a estudar mais, né? A vencer na vida, a ser melhor aluno, porque ele queria ter sido melhor aluno, né? Ele não conseguia fazer essas coisas, então, mas ele queria aquilo para mim, porque ele sabia que aquilo era importante, ter um canudo, ter uma profissão, trabalhar, não sei o que mais. Então, era a forma dele fazer, assim, um reforço positivo, era a forma dele fazer um elogio, que saiu pela culatra, óbvio. Mas hoje eu posso entender. Mas hoje eu posso entender isso, né? Então, hoje, em vez de ficar com raiva dele, pô, podia ter falado... Não, olha assim, pô, foi o jeito dele de me incentivar. Então, é esse o pedaço que agora que eu posso guardar na minha memória nova, entendeu? Então, quando eu bato lá, agora, não, mas sabe uma coisa? Era meu pai, era o jeito do meu pai me amar. Entendeu? E isso que é um negócio interessante, e por isso que a gente tem muito pouco a recaída no MDR. Né? MDR significa dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. Né? Então, pelos movimentos bilaterais, que podem ser visuais, auditivos ou táteis. Né? Então, com essa transformação que a gente faz, existe muito pouca recaída. Né? Porque como a gente mexe nesse momento da reconsolidação da memória, ele modifica aquela neuroquímica. E quando ele é arquivado de uma forma nova. Então, quantas vezes a gente não vê o paciente dizer assim, pô, eu sempre pensei que eu era culpada desse negócio. Mas eu era só uma criança. Como assim? Eu era só uma criança. Agora, quando vai lá, assim,
Mas quando eu penso naquilo, eu me dou conta, eu era só uma criança. Eu fiz o melhor que eu pude, entendeu? Aquilo não era minha culpa. Perde aquela carga emocional e perde todo esse sentido, né? Mas uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, você não esqueceu do evento, não é que assim, tipo, apagou da tua cabeça, mas você lida com ele de uma maneira muito diferente e melhor. Você deleta, né? Ele não fica deletado. Se você for lá e abrir o arquivo, opa, realmente, eu me lembro lá, meu pai dizendo o negócio direitinho, entendeu? Eu lembro a coisa direitinho. Só que assim, não tem mais o poder de me fazer mal. Ele perdeu a capacidade, o poder de me destruir, de me fazer mal, de me fazer sofrer, né? De me diminuir, de eu achar, realmente, assim, eu tinha que ter tirado 10. Como assim eu tinha que ter tirado 10? Por quê? Exato, E isso, assim, é muito libertador. Então, aí a gente consegue ter uma ideia um pouco mais... E aí eu posso escolher. Então, quando eu vou fazer um doutorado, eu posso escolher se eu vou tirar 10 em tudo, ou se eu vou dar... Sabe? Tem umas matérias que eu não vou me matar tanto, eu vou tirar menos. E eu vou passar... Isso é libertador. Então, assim, eu tenho que tirar 10. Eu não preciso mais tirar 10 em tudo. Agora, se eu tirar 9, igual eu vou passar. Exato, vou passar com uma nota boa. Me informar com uma nota boa ainda por cima, né? Mas não é 10. Eu não tenho mais. Então, eu posso escolher. Agora, essa matéria, eu quero tirar 10. Porque ela me interessa. Eu quero saber muito. Eu estudo, tiro 10. Mas na outra, assim, sei não, sabe? Vou deixar pra lá. A gente, né, dá uma... Né? E isso é muito bom, porque aí eu recupero a minha capacidade de poder escolher. E a saúde está na capacidade de escolha. Escolher. Fazer, ser mais assertivo, fazer umas escolhas até mais adequadas, né? Porque às vezes com esses pensamentos ruins que a gente tem sobre a gente também escolhe muito mal. Porque acha que não merece, acha que assim, não, o pior mesmo, não, tá bom, então sofro maltrato e aceito, porque não, eu mereço mesmo, essas ideias começam, a gente limpa um pouco isso, e aí essa capacidade de escolha, é o que você estava falando aí, retomando o negócio lá de trás, você falou que a gente, quando é criança, a gente obedece bem direitinho, né, os pais, né? E agora não, quando a gente limpa isso, a gente pode escolher, não precisa mais ficar preso àquela coisa de eu tenho que obedecer. Entendeu? A gente pode limpar esse negócio. Nossa, isso é muito 10, muito legal. E assim, e tem coisas assim que a gente resolve, às vezes, assim, em uma sessão e rapidamente, uma coisa pequena como foi essa, entendeu? Mas tem outras coisas que vão levar muitas sessões, né? Uma reconstrução, né? Eu tenho uma colega, uma amiga da gente, chamada Ana Gomes, lá da Colômbia, que mora hoje nos Estados Unidos. Ela diz que as pessoas vêm para terapia para arrumar uma de 3 coisas, pelo menos inicialmente. Ou para arrumar mesa, ou para arrumar um quarto, ou para arrumar a casa. Legal, né? Eu falo disso no meu livro de Ruptura e Reparação. Então, o que é arrumar a mesa? Eu preciso embarcar no avião, porque senão eu vou perder meu emprego. Né? Então, a gente vai lá e faz 3, 4, 5, 6 sessões, puf, a pessoa embarca. Arruma a mesa, Arruma a mesa. Aí ela diz, hasta luego, era o que eu precisava, tchau e bênção, não vou perder meu emprego, estou conseguindo a minha promoção, e pronto, acabou. Terapia durou 1 ou 2 meses e pronto. Aí tem a outra que chega e diz assim, olha, eu tenho uma vida bem arrumada. Eu tenho meu apartamento, eu sou concursada, tenho um bom emprego, minha família é muito legal, não sei o que mais. Agora, doutora, eu tenho um dedo podre para escolher homem. Eu só arrumo abacaxi. Eu só arrumo homem que me trai, que sai comigo depois nunca mais liga, some, desaparece. Tem alguma coisa errada comigo. Porque se isso acontecesse com um cara, tudo bom. Mas assim, é uma coisa constante que se repete na minha vida. Né? Então, assim, óbvio que nem todos os homens no mundo são maus, né? Apesar de que tudo... que nenhum homem assim como tem mulher que não presta, né? E, então aí a gente vai ter que trabalhar mais tempo, né? Um processo um pouco mais longo. Por quê? Porque vai ter que arrumar esse quarto. Nesse quarto tem assim, mora ali o pai dela, as primeiras relações dela de paquera, de namorado, de relação sexual. As decepções amorosas. Amorosas, as coisas que ela aprendeu em casa sobre si mesma e a sua capacidade de escolher homem, né? Se a mãe dela vivia dizendo, a avó dela falando alguma coisa, com certeza. Olha, eles são tudo do mal, não chega perto, sabe? Porque teve mães que falaram assim, né? Aí, como é que ela vai fazer uma boa escolha? Porque não tem, ela vai escolher, ela vai obedecer
esse tipo de pessoa que ela vai escolher. Então, assim, um cara que não presta, um cara que larga, um cara que bebe, um cara que trai, um cara mulherengo, porque foi isso que ela aprendeu. Então, isso vai levar mais tempo. 2, 6 meses, 8 meses, porque a gente vai ter que trabalhar todos os negócios. Agora, tem gente que vem para arrumar casa. A casa aí, senta, né? Senta e se prepara, né? Apesar de que, assim, com o MDR, a gente vai conseguir fazer isso muito mais depressa, digamos assim, de 1 a 2 anos, entendeu? Onde levaria 4 ou 5, né? Mas vai levar tempo, né? Porque aí vai ter que começar lá do começo, mexer, né? Ver como é que as pessoas podem, né, curar os primeiros anos de vida, porque, sabe, começou torto, né? Então tem que desentortar lá. Então aí a gente vai desentortando, desempenando, arrumando, é difícil até aprumar. E a gente arrumando os fundamentos, depois o resto vai se aprumando realmente, né? Mas, assim, não é instantâneo. Né? Então, assim, tem uma pergunta aqui, Esli, que eu acho bem interessante sobre isso que você está falando. A pessoa está perguntando se a maioria dos traumas relacionados à autoestima são formados na infância. Olha, bem ou mal, Freud tinha razão, sabe? Eu acho que... Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, mas ele tinha razão. Eu acho que a grande maioria das coisas acontecem não só na nossa infância, muitas vezes eu chego a pensar que acontece na nossa primeira infância. Né? Eu fiz um trabalho, muitos anos atrás, um workshop de um psiquiatra inglês chamado Frank Lake. Né? Eu fiz com uma discípula dele, chamada Integração Primal. E ele fazia uma revivência das pessoas, né, da concepção ao parto. Né? Então, aqueles 9 meses. Ele começou a trabalhar, ele foi autorizado pelo governo inglês a fazer as primeiras experiências com LSD para entender o que era aquele negócio. E ele começou a se dar conta que as pessoas relatavam experiências para ele, assim, de dentro da barriga da mãe. Ele achou, esse povo tá tudo doido, entendeu? Mas as pessoas iam para casa e falavam com a mamãe, com a vovó, com a titia, e elas diziam, é verdade, realmente, você tinha 3 voltas no pescoço, sim. Entendeu? Você quase morreu sufocado, você nasceu azulzinha. A gente achou que você ia pifar. Então, com o tempo, ele conseguia esses resultados, sem usar o LSD, mas com respiração profunda. E ele dizia assim, como a gente enfrenta a nossa primeira crise na vida, que é o parto, determina em grande parte como nós vamos enfrentar as subsequentes crises da nossa vida. Então, ele trabalhava muito isso para justamente rematrizar, como a gente fala no psicodrama, refazer esse caminho, reparar esse caminho da concepção ao parto, para a gente, né, aprumar as coisas. Ajustar, né? Ajustar. Porque, assim, às vezes, né, os pais tinham uma expectativa para a criança e não era o que eles esperavam, né? Acontece bastante. Né? Às vezes, a criança nasce com algumas limitações, inclusive, né? Assim, físicas, né? Então... realmente. E aí, nesses primeiros anos de vida, né, eu estava lembrando esses dias do Conrad Lawrence, que escreveu um livro sobre agressão. Um livro antigo, isso aqui do meu tempo de faculdade, vai você ver. E ele era um biólogo. Ele era um biólogo. Ele tem uma foto no livro dele, que saiu na revista também, né? E ele dizia assim, que os animais, né, eles se apegam, né? They attach, né? Eu gosto mais da palavra em inglês, mas eles se apegam, eles grudam, né? Eles colam no primeiro objeto, entre aspas, vivo, depois de nascer. E ele, o que aconteceu? Teve uns gansos, uma gansa, né, que botou os ovos de ganso lá, e ela morreu antes dos gansinhos nascerem. Quando eles nasceram, a primeira coisa viva que eles viram foi ele. E eles se apegaram a ele. E ele virou a mãe. Oh. Não. Então você vê ele andando e aquele rastro, aquela linha de ganso atrás dele. Atrás dele. Tudo atrás da mamãe, entendeu? Tudo lá colado, assim, porque a mamãe que, né, lá vai, entendeu? Então, isso é um negócio interessante, de como é que são esses esquemas de apego, como é que as pessoas vão se colando, como é que elas vão se apegando, como é que elas vão, assim, fazendo isso. Tanto é que tem um livro interessante que saiu uns anos atrás, chamado Apegados, que fala assim, como a gente escolhe o par romântico em função desses esquemas de apego que a gente faz. E por que os casamentos estão mal fadados ao divórcio? É impossível dar certo, entendeu? Porque eles se juntam pelas dificuldades.
né? Pelo que não Aí o pessoal do Dedo Podre que está assistindo aí, ó, presta atenção, que essa é a parte para vocês. Né? Então, assim, é muito interessante. Essa parte de refazer esses primeiros anos de vida. Então, é aí que mora a grande maioria das nossas dificuldades. Por quê? Porque é aí que eu formo o meu autoconceito. Você sabe que quando eu me criei, quando eu era criança, eu me lembro dos meus pais, minha avó dizendo assim, eu tenho uns avós muito interessantes, porque meu avô nasceu em Portugal em 1892. Eu ainda tenho um pezinho no outro século, né? E eles diziam assim, que os jesuítas falavam assim, me dê uma criança até os 7 anos de idade, depois você faz o que você quiser. Olha só. Entendeu? Por quê? Porque eles entenderam isso, né? Que se a gente puder construir, né, uma autoestima, ensinar, né, formar, né, educar a criança até os 5, 6, 7 anos, ela vai guardar isso pro resto da vida. Inclusive o quê? Autoconceito, autoestima. Autoconceito, autoimagem, totalmente, coisas boas e ruins, né? Então a infância, né? Tem muita. Tudo que acontece na nossa infância vai refletir inevitavelmente na nossa vida adulta. Impossível. Porque são os fundamentos, são os fundamentos. Então, se os fundamentos forem bons, o edifício se apruma. Vai ser, exatamente. Se forem podres, ele cai, né? E a gente vê, assim, as fragmentações, né? Os pedaços que vão caindo, os pedaços que tentam se erguer e não conseguem, né? E por isso que assim, terapia pode ser uma coisa muito... Não só terapia, mas terapia também, né? É uma coisa fundamental, né? De ajudar a arrumar essas experiências de forma que essa primeira infância, né, possa ser bem construída e ser um bom fundamento, assim, ser aquela rocha onde a gente vai construir o resto da casa, da construção. Tem uma outra pessoa aqui que perguntou algo, eu acho que você até já tocou nesse assunto, mas ela falou, as recaídas são previstas, uma vez que se modifica essas memórias aí através do MDR, é possível que a pessoa tenha recaídas depois de fazer terapia? Eu vou ser bem sincera, eu sei que é assim, um atrevimento da minha parte, né? Mas eu não vejo paciente... Seja atrevida, aqui eu permito, pode ser. Eu sou sincera, eu nunca vi recaída entre os meus pacientes das coisas que a gente trabalhou bem e resolveu. As coisas que foram bem reprocessadas, que a gente fechou bem, não dá recaída. Às vezes aparecem os primos, né? Você resolve um negócio nessa rede aqui, né? E o primo lá, essa rede aparece e diz, opa, você não me resolveu, você só resolveu esticar. Isso, Então, os afins, né? Então, isso que acontece, né? Mas dizer assim, recair. Não, porque é uma transformação neuroquímica permanente. Essa reconsolidação da memória é uma transformação. Da mesma forma que você não resgata aquele artigo no teu disco do computador, você não resgata mais a memória cerebral. Não, é fantástico esse negócio. É incrível. Não, isso é muito bom. E assim, eu falando agora também como paciente, né? Eu também sou psicóloga, mas eu também sou paciente. E eu fiz terapia de MDR. E realmente, assim, eu vejo quantos benefícios que eu tive em relação a isso. De aquela história estar na minha vida e não causar mais a mesma estranheza emocional, né? E nem ficar voltando mais naquele comportamento. É exatamente o que a gente tem falado, eu tenho falado aqui um pouco com eles, sobre essa influência do nosso pensamento. Se a gente conseguir mudar, e o MDR mexe com essa coisa também, né? Da crença negativa, de implantar, de pensar uma nova forma de pensar aquele evento traumático, eu vou modificar também a minha forma de se comportar diante das coisas. Eu acho que para mim, assim, essa é a coisa mais fascinante no MDR, sabe? De mudar a maneira da gente pensar, entendeu? Que assim, isso é fantástico. Porque às vezes a gente acha que assim, né? Alguém escreveu aqui, né? Então, pau que nasce torto não precisa morrer torto. Não, não precisa. Eu acho esse ditado um desserviço, porque não é verdade. Só se você quiser, né? Essa coisa de pau que nasce torto não endireita mais, só se você quiser. Porque hoje tem várias coisas que podem ajudar a gente a ter a possibilidade de mudança, né? Mudar a forma de pensar e de agir também. Deixa eu ver se a gente não sai. Eu tô vendo aqui minha bateria que ela tá querendo morrer, então tô vendo se eu ajeito ela. Nosso horário também daqui a pouco vai morrer. Se deixar nós duas, a gente pega um cafezinho e fica aqui, né, minha filha? Não, a gente vai ter de noite, né? A gente tem assunto pra...
Eu acho que essas coisas são, assim, você falou um negócio aí que agora me escapou, que eu perdi o fio da meada, mas assim, como essas coisas são importantes da gente poder ir transformando, né, no MDR. Eu também fui paciente, né? Às vezes eu não sou só mais paciente porque as pessoas nem sempre querem me tratar, porque acham que, né, eu sou uma Aham. paciente super fantástica, assim, ideal, eu não crio problema, resolvo logo minhas coisas, assim. Mas como é bom. Ah, lembrei. Eu acho assim, uma das coisas que me detecta muito bem é aquela coisa da ruminação, sabe? Sabe quando você pensa assim, ah, aparece um negócio assim, aí assim, não, eu vou parar, Aham. eu vou mudar o assunto mental aqui, vou pensar em outra Aham. coisa. Aí vai. Aí 15 minutos. Exatamente, é. Entendeu? Muito da ansiedade vem daí, né? A gente fica assim. Por quê? Porque a gente não consegue transformar as coisas só aqui no cognitivo. Aonde muda isso é no sistema límbico, lá no miolo do cérebro, realmente. E lá é que mora o perigo. Literalmente, assim, a sensação de perigo mora lá, que é muito da coisa da ansiedade, né? Que mora lá naquele sistema. Porque se a gente conseguisse mudar só pela fala, só pelo cognitivo, olha, rapaz, só o que já pastor pregou de coisa boa, padre já pregou de homilia, entendeu? Sermão, professora, sabe? Aham. Todo esse povo, mãe e pai, vó e Até vô, já amiga. Que tanto de amiga que dá conselho para amiga que não muda. amiga, né? Então, se falasse, ou como eu disse, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? A gente não Então, vai assim, né? Se assim, se essa coisa cognitiva pudesse mudar essa parte, a gente já estava resolvida há muito tempo. É que não tem como convencer isso. A gente não consegue arrazoar com essa parte do nosso cérebro. Ele tem que ser transformado. Ele tem que ser realmente Aham. modificado, reprocessado. Ele não muda de outra forma, não. Ele tem que ser reprocessado. E aí sim ele rompe essa combinação. E aí a gente para de pensar naquilo, arquiva. Aí sim vai para o arquivo do passado, Sim, para de morto, é, exato. Vai. na cabeça da gente. Porque isso é muito É comum. verdade. Principalmente Alguém aqueles que. falou. Você conhece Fala. aqueles fantasmas que vêm às 3 horas da manhã visitar a gente no pé da cama? Sim, eu escuto por aqui, assim, agora na terapia online, então estou escutando pra caramba. Lá vem eles, 3 horas da manhã, assim, vamos acordar e ruminar sobre o que E poderia dar de ficar errado. pensando sobre, e tal. O povo não tem o que fazer no outro dia, né? Como se não tivesse o que fazer no outro dia. Mas alguém Não, citou aqui que essa coisa de não mudar nunca é igual tipo síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Graças a Deus isso não é verdade. E é legal falar assim essas coisas, né? Porque para as pessoas entenderem que há possibilidades. Porque tem gente que acha que é tipo assim, não, você é assim, não tem como resolver, né? E tem sim como resolver. A ideia é tem. poder compartilhar isso com as pessoas. Então eu queria fazer uma sugestão, porque eu tô vendo que o nosso tempo tá assim, sabe, caminhando para. Eu quero sugerir, vocês que estão aqui assistindo, vai lá e segue a Esli. A Esli tem muita coisa boa. Então, onde você vê o nome assim, Esli Carvalho, se eu sou você, eu ia lá assuntar para ver. Porque vocês já repararam, a Sli fala fácil, ela fala de forma que a gente entende, ela tem livros escritos, facilidade, a leitura com a Sli também é fácil, ela é desse jeito aí que vocês estão vendo. E ela fala muita coisa boa sobre tudo isso que a gente falou aqui e muito mais. Então vai lá xeretar no Instagram dela. Se eu não estou enganada, ela tem até um curso amanhã, não é, Sli? Vai dar um curso Tenho. amanhã que eu estou querendo ir lá, entendeu? Vou assuntar. É. Tem um curso amanhã sobre atendimentos intensivos, de como a gente pode atender as pessoas rapidamente. Por que sarnar tem que demorar? Né? Vamos fazer isso. Exato. Então, com o MDR, a gente consegue. Com outras terapias também, eu acho. É uma questão de se ajustar e de se adaptar. Mas, assim, eu como trabalho com isso, né? Hoje eu faço trabalho assim, de 2 dias e aí a gente apruma um monte de coisa. E a gente, em vez de ter que parar, interromper porque vem outro Aham. paciente, não, a gente vai e resolve. Então, eu vou ensinar como você pode trabalhar desse jeito. Né, Isso, para os muito legal. psicólogos e Isso, terapeutas os amanhã. psicólogos que estão aqui, que eu vi alguns nomes aí, PC, né? Vai lá E eu xeretar tenho esse e não tempo atrás, perca. eu atualizei, né? Atualizei um monte de coisa e vou contar como é que eu estou fazendo isso online. Porque você sabe, né? Eu mudei de vida. Eu não sei se vocês. Ah, eu tô sabendo. Não, muitas de nós, né? Pandemia, né? Fez todo mundo mudar de vida e a gente está tendo que, né? Atender online. Então, como é que eu Exato. estou atendendo os intensivos online? Ainda hoje eu fiz um.
terminei de fazer. Ah, que beleza. Então, Beleza, gente, foi assim, quero te agradecer do coração, entendeu? De você estar aqui. Eu sei que você é uma pessoa também que está ocupada, tem tanta coisa para fazer, né? E a gente está aqui falando da internet. Muito obrigada. Um prazerzão. Espero que você volte outras vezes, entendeu? Para a gente falar para essa galera aí, que eu acho que assim, tem muita coisa boa que precisa ser dita e que às vezes não aparece na internet, né? Tá Do fundo do meu coração, obrigada. Toda eu que agradeço. Entendeu? A gente se vê no nosso próximo cafezinho, ninguém precisa saber, né? Só nós aqui, tá bom? E, gente, obrigada pela companhia de vocês aqui hoje, tá? Eu vou ter que finalizar esse negócio, eu tô acompanhando aqui a hora, né? E eu espero que vocês tenham tirado bastante proveito desse tempo que a gente teve aqui para sugar algumas coisinhas que a Sli trouxe. Não dá para responder todas as perguntas, porque vocês perceberam que não é uma coisa tão simples assim. Mas eu sei que, assim, vai lá fuxicar nos livros da Sli, que vocês vão encontrar bastante respostas. Tem muita coisa na Amazon, não é, Sli? Tem. Meus livros todos estão na Amazon, pode encontrar lá, especialmente em Kindle, que fica fácil e barato, né? Eu faço questão de ter Isso mesmo. Bem acessíveis. A linguagem é acessível, as pessoas muitas vezes não se dão conta. Eu aprendi a ler e escrever em português com 16 anos. Então, eu escrevo do jeito que eu falo, eu não sei escrever rebuscado. Então, assim, os meus livros assim, são do jeito que eu falo. E fica muito fácil de acompanhar e de ler. E eu tento, assim, compartilhar realmente o que eu aprendi, o que eu escrevo para mim primeiro, né? Então, os livros estão tudo lá na Amazon, vocês podem encontrar, assim. Põe meu nome lá. E amanhã o curso é às 8 da noite, né? Alguém perguntou aqui. Sim, às 8 da noite. Ainda dá tempo de se inscrever, dar um pulinho lá. Doutora Sli Carvalho, seu Instagram, não é isso? Isso mesmo. Tá bom? Eu acho. Gente, beijo grande, Sli. Beijo, querida. A gente Obrigadão, se vê, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.